uma tentativa de mudança de narrativa. Todos sabemos que o terrorismo cometido no dia 8 é fruto de uma caminhada do bolsonarismo pregando ódio, questionando a eleição, criticando as instituições e as autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. Vem toda essa pregação. O que está na tela aqui, porque a letra está pequena, eu vou ler. Então, é uma troca de mensagens no dia 8 de janeiro, no dia do terrorismo, às 23 horas, entre o empresário Luiz Estevão, que é o dono do site Metrópolis, é um dos homens mais ricos do Brasil. Ex-senador e de Brasília. E o Luiz Estevão fala com o Ibanez naquela noite. Luiz Estevão, cabe a pergunta, por que o falastrão ministro da Justiça, está atacando o Flávio Dino, não determinou a Polícia Rodoviária Federal, desde segunda-feira, sob seu comando, que impedisse a entrada dos ônibus dos manifestantes no DF? Ibanez responde, eles agora se colocam como vítima, como se não tivessem nenhuma responsabilidade. Pergunta o Ibanez, cadê a inteligência da Polícia Federal que não viu nada, né? Aí o Luiz Estevão responde, claro que tem, por que o ministro da Defesa não determinou ao Exército que esvaziasse os quartéis para que os manifestantes não se sentissem amparados? Aí o Ibanez, eles assumiram e não tomaram nenhuma providência. Luiz Estevão, deixaram que o circo fosse armado e cobram o GDF e a PM. O que queriam? Um massacre do Planalto para lembrar o Carandiru? Né? O Estevão, então, defendendo o governador como se fosse uma ação orquestrada. Ibanez, agora é ver o que vai dar essa merda. Né? Luiz Estevão, hora de deixar a poeira baixar. Os questionamentos necessários serão feitos. Palmas para a PM, que não atirou em ninguém. Abraço, meu governador, né? 23 e 28. Aí o Ibanez, nossa polícia é muito boa, a coordenação falhou. Né? Luiz Estevão, o dano poderia ter sido maior se a polícia tivesse agido com balas. Prejuízos materiais são recuperáveis, vidas humanas não. E aí ele faz uma sugestão ao governador. O GDF poderia assumir a reparação de todos os danos causados ao Congresso, STF, Planalto. O custo é baixo e o gesto é relevante. E aí o Ibanez responde, vou ver como fazer. Né? Depois, o Luiz Estevão manda um link do Metrópolis, que é uma matéria que foi publicada, está dizendo assim, ó, exclusivo, em áudio secretário em exercício, tranquiliza Ibanez. Claramente, aí tem uma parceria, né, entre o governador do Distrito Federal e o Luiz Estevão, e tentam jogar a culpa para cima do Flávio Dino. Mandei uma mensagem para o senador Luiz Estevão. Eu queria saber se o senhor realmente acha que há responsabilidade do governo federal, Flávio Dino em especial, pelos acontecimentos do dia 8. E que responsabilidade seria essa? E aí ele me responde da seguinte forma. Caso o Exército tivesse esvaziado o acampamento, vivo, após a posse, não haveria aquela multidão se deslocando rumo à esplanada. Caso a Polícia Rodoviária Federal, subordinada ao ministro da Justiça, tivesse sido acionada, teria impedido a entrada de ônibus no DF. Esse será o discurso, está sendo o discurso, daqueles que querem responsabilizar o governo pelos acontecimentos do dia 8. Esse discurso. O Ibanez, numa conversa com a Andréa Sadi, acaba admitindo que, e com a Cátia Seabra, depois, 3 dias depois, acaba admitindo que foi traído pelos órgãos de segurança dele. O Ibanez não explica que havia um plano impedindo, combinado no dia 6, impedindo o ingresso dos manifestantes na esplanada. Aí, no dia 7, ele autoriza, com base no relato de que não haveria, as manifestações seriam pacíficas, ele autoriza o ingresso. Há uma mensagem do Flávio Dino, no sábado, dizendo ao Ibanez aonde vai ser a barreira, aonde vão impedir a esplanada. E ele não explica, e ele libera o pessoal. A Força de Segurança não tinha um projeto, pelos depoimentos tomados, um projeto claro, límpido, transparente para impedir os ataques. Colocaram ali novatos, estudantes da escola de aperfeiçoamento. Em que ele fala assim, fica claro que se houve falhas no dia de hoje, a responsabilidade não é do governador. O áudio é tão tranquilizador que depois de ouvi-lo dá até para tirar uma soneca. E o Ibanez fala, foi o que eu quase fiz. Só é importante destacar nisso, né, que existe uma relação comercial forte entre o Luiz Estevão e o governador do Distrito Federal, e o governo do Distrito Federal. Então, não é simplesmente uma questão de uma análise neutra e isenta da situação. Às 16h43, o Ibanez fala, vamos precisar do Exército. O Fernando, que era o secretário de Segurança no lugar do Anderson Torres, que estava de férias, vai ligar para você. Ou seja, às 4h40, o Ibanez já mandava mensagem falando em chamar o Exército. Pouco antes, 3h30, 4 horas, a ministra Rosa Weber tenta ligar para o Ibanez. E o Ibanez não atende o telefone. Ela, então, se vê obrigada a mandar mensagem.
dizendo, já chegaram no Congresso. E ele dizendo, não, mas a minha tropa está toda na rua. E não estava. Estavam estudantes para soldados, que não tinham o menor preparo para enfrentar a turba. Esse é o diálogo da Andréa Sadi, jornalista da Globo News, com o Ibanez, governador, né? Vê o horário aí, eu acho que já eram 9 horas da noite. Isso. A postura da Andréa Sadi é totalmente jornalística, né? Ela está lá interrogando o governador, como é que o senhor não sabia, a segurança falhou e tal. Aí, o que o Ibanez tenta fazer? Ele tenta dividir a falha dele, como governador do Distrito Federal, com autoridades federais, né? Aí ele fala, estávamos desde ontem monitorando com o Ministério da Justiça. Aí ela fala, bom, mas e o Anderson que está de férias tal? Ele é responsável, o senhor é também pela segurança. Aí o Ibanez fala, a situação que nos passavam é que após a posse os movimentos iriam se desfazer. Né? Não dá para acreditar, né? Quem passava isso? O Anderson Torres, que passava informação para o Ibanez? Né? Quem passava? A Andréa passava, né? O Exército, inclusive, estava desmobilizando. Tem gente aqui nos comentários dizendo que o Ibanez estava envolvido até o pescoço no golpe, né? Aí depois a Andréa informa que o governo pediu a prisão do Anderson Torres e ela pergunta mais uma vez de quem é a responsabilidade pelo que aconteceu. E o Ibanez fala que é de todos, né? Se é de todos, ele já está admitindo a sua responsabilidade, então ele não está limpando o próprio pescoço. Ele só está querendo dividir a culpa dele com o Flávio Dino. No caso do diálogo do Luiz Estevão com o Ibanez, é uma postura diferente. O Luiz Estevão não é um jornalista, ele é o dono do veículo de comunicação que se coloca como um parceiro do governador. O Luiz Estevão estava ali ajudando o governador, sem menor. Ele continua questionando, como me questionou hoje. A polícia militar vai dizer que a culpa é do Exército porque não tirou o acampamento de lá. O Exército vai dizer que a culpa é do GSI que não pediu o reforço para o Palácio e desórgão de informação. A polícia militar escoltou o pessoal indo. O Exército deixou o pessoal sair para a esplanada. O governador autorizou a entrada na esplanada, dizendo que ia ser pacífico. E não criou barreiras suficientes. O policiamento era muito aquém do necessário. Todos esses fatos estão juntos. Todos esses fatos contribuíram para isso tudo. E agora vai ficar um jogo de empurra. E no Senado vai se discutir a tal da CPI.